Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um call semanal da Agro Insight. E o tema de hoje nós vamos falar sobre tributação do agronegócio. A gente vai fugir um pouquinho de lavoura, da parte técnica, para entrar nesse assunto que também é muito importante aí, principalmente para os produtores rurais. Então, se você é produtor rural, não pode perder essa conversa aqui com a advogada Nayane Scheffer Chibiaki, que é sócia diretora da Estúdio Agro. A gente vai bater um papo referente à parte de tributação. Você sabia que você pode estar pagando muitos impostos a mais sem necessidade por ser produtor rural ou até mesmo empresa, né? Empresas normais a gente sabe que também podem estar pagando impostos aí que não precisaria, mas o foco de hoje é realmente o setor agro. Então você que é produtor, fique ligado aí na nossa conversa após a vinheta. Então, bom dia, pessoal. Estamos aqui no nosso call semanal da Agro Insight e hoje eu trouxe para vocês uma convidada especial que é a Nayane Chibiaki, que é sócia diretora da Estúdio Agro, que é uma empresa que ajuda a reduzir a tributação aí do agronegócio. Bom dia, Nayane, tudo bem com você? Bom dia, obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a oportunidade também de trocar uma ideia, né, bater papo, nada formal, vamos tirar dúvidas aí do pessoal em relação a essa área que é muito interessante, né? Muita gente não sabe que pagam tributos a mais, né, por ser do setor do agronegócio aí, isso que a gente vai conversar aqui com você hoje. E é muito legal pelo que está acontecendo agora, que a gente está vendo o agro em alta, né, digamos assim, na mídia, com uma safra recorde. Então, o governo está vendo o agro com outros olhos, né? E tudo na vida tem o ônus e tem o bônus, então a gente tem que conversar a respeito disso. Isso mesmo, muito importante. E é legal que está crescendo e está cada vez mais se conectando, né, os profissionais para ajudar esse setor aí que é tão importante, né, gente? Bom, começando, eu vou perguntar para você o que é, afinal, planejamento tributário e sucessório? Qual que é a importância do produtor rural se preocupar com isso? Certo. Então, o planejamento tributário, ele é um estudo minucioso para ver qual a melhor forma de se pagar menos impostos, né? A gente vai analisar todos os impostos que o produtor ou também a empresa do agronegócio, porque esse planejamento tributário, ele pode ser aplicado tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? Tanto a pessoa física quanto a jurídica pagam impostos a mais na maioria das vezes, né? Então, a gente faz esse estudo minucioso e ver qual que é o melhor regime de tributação, ver quais impostos estão sendo pagos a maior, né? Que oportunidades tributárias, que isenções a gente pode conseguir. Então, é um estudo bem detalhado. Por que ele paga mais, né? Porque, de repente, é uma característica que ele tem, que só ele tem, que não se enquadraria num determinado tributo? Seria mais ou menos essa a lógica? Então, quando a gente fala em empresa, nós temos dados que 95% das empresas eu digo modo geral, não do agronegócio, que 95% das empresas do nosso país que estão no lucro real ou presumido, elas pagam impostos a maior. É porque a legislação ela é muito complexa, né? Nós temos 30 mil normas tributárias vigentes no país, né? Nós temos umas 30 normas tributárias sendo editadas diariamente. Então, é um sistema muito complexo, né? Entendo, imagino. Então, tem que ver o que você enquadra, o que não enquadra, né? Isso, E em relação ao planejamento sucessório? Certo. O planejamento sucessório, o que a gente faz? A gente vê também a melhor forma de pagar menos impostos, mas voltado para a sucessão evento-morte, né? Esse é um aspecto. Outro aspecto é diminuir os conflitos existentes quando tem o evento-morte, né? A gente sabe que quando tá em vida, tá tudo bem, tá todo mundo se entendendo, tá tudo ótimo, lindo e maravilhoso. Mas depois que o patriarca morre,
né? Daí, como diz lá no Rio Grande do Sul, daí que a porca torce o rabo, né? Aí que o negócio que começam a brigar por heranças, e nós temos outros aspectos também. A gente atende vários clientes que têm problemas, que, por exemplo, o patriarca morre, e daí o filho ou a esposa vão assumir a propriedade e não conseguem assumir direito, porque não conseguem captar recurso, né, até que se desenrole o inventário, não consegue, por exemplo, honrar as dívidas, né, daí o credor vai lá bater na porta. Tem a questão das brigas em si também, né, então tem vários incômodos que a gente pode antecipar esse problema e resolver agora e deixar tudo organizado, né, mas também tem a questão tributária, que a gente consegue reduzir bem a carga tributária, porque, por exemplo, o imposto causa mortes, aqui na Bahia, ele é em torno de 8%. Então, é pesado, é bem pesado. E esse imposto, ele incide 8% ao ano? Como é que é esse? Não, é quando você vai fazer a transferência, porque é complexo, né? A pessoa morre, vai acontecer a transferência do patrimônio para os herdeiros, né? Então, na transferência do patrimônio é que incide o imposto. Ah, entendi. Então, além de todos os outros, ainda tem mais esse. E daí, aí que o negócio pega, porque é um imposto salgado, né? E além de ser salgado, é no momento que a família está passando por um maior momento de dificuldade da vida dela, né? E também tem a questão que muitas vezes o imóvel, lá no imposto de renda, ele vale, por exemplo, 1 milhão, né? Estimado em 1 milhão. Só que o valor de mercado dele está em 50 milhões, né? Então tem uma discussão ainda sobre aonde que vai incidir esse imposto, se é sobre o valor de mercado ou se é sobre o valor do imposto de renda ou do ITR também. Então tem isso, assim, porque o governo ele quer arrecadar. Né? Então, entre faturar em 1 milhão e faturar lá em cima, onde que ele vai querer faturar? Sabemos a resposta, né? Fica aí implícito, né, a resposta. Entendi. E como que é a situação da maioria das propriedades rurais hoje, quando se fala, né, nessa questão de sucessão? Então, a gente tem uma estimativa que em torno de 90% ainda não fizeram um planejamento tributário e sucessório. Nenhum dos dois. Né? 90% é muita coisa. Muita coisa. Porque o produtor, ele está envolvido com atividade, com os problemas, envolvido com a operação, e ele acaba muitas vezes não pensando e não se preocupando com isso, né? Não é uma coisa assim agradável, digamos assim, de se resolver, né? É igual a gente, que deixa o imposto de renda para a última hora, né? Que fica empurrando com a barriga as coisas que não nos dão tanto prazer, né? A famosa procrastinação. Então, essa é a nossa realidade, que é 90% não fizeram um planejamento tributário e sucessório, né? E desses 10 que fizeram um planejamento sucessório, que seria a holding patrimonial, que a gente tem falado muito, muitos deles colocam os imóveis na holding, colocam o patrimônio na holding, mas não operam na pessoa jurídica. Eles continuam operando na pessoa física e, às vezes, eles não fazem um planejamento tributário. Para ficar bem elucidativo, digamos assim, quando a gente fala em planejamento tributário, a gente se refere aos impostos pagos no dia a dia, aos impostos para manter a atividade. Quando a gente fala em planejamento sucessório, então a gente vai falar em redução de impostos com relação à sucessão, né? A transmissão da propriedade, né? Bom, você falou um pouquinho sobre as dificuldades da questão do planejamento sucessório, né? A questão da situação da família e tudo mais. Agora, pensando só na questão do planejamento tributário em si, né? Quais as maiores dificuldades nesse processo que vocês veem na maioria das propriedades? A maior dificuldade que eu vejo é a falta de informação, a falta de conhecimento, né? Mas, que nem eu falei antes, às vezes até tem o conhecimento, mas fica empurrando com a barriga, deixando, né? Pensando assim, depois eu resolvo, tá cedo ainda para me preocupar com isso, não quero me incomodar agora.
né? É um aspecto. No planejamento tributário se enquadra aí também, que não vou mexer com isso agora, não vou, é muito documento para ir atrás, né? Tem toda essa questão, que não é uma coisa assim prazerosa, pensando no curto prazo, né? Pensando no longo prazo, aí sim, aí é muito, muito vantajoso, né? E nós temos várias empresas, várias pessoas que estão fazendo. A gente tem um grupo grande, que é a SLC Agrícola, né? Que fez essa holding, também fez esse planejamento tributário, né? Muitas vezes também o produtor pensa que a Receita não vai fazer uma fiscalização, não vai apertar o seco, né? Vamos deixar do jeito que tá, para que mexer com a Receita, né? A gente escuta muito isso. Só que a gente está vendo um movimento forte aí da Receita Federal, né, com relação à arrecadação, né, porque ainda mais agora com a pandemia isso veio acelerar ainda mais, porque a gente sabe, não é novidade para ninguém, que o governo está quebrado em todas as esferas, né, municipal, federal, estadual. Então, como que o governo se mantém? Através de imposto, basicamente, né? E qual que é o setor que está carregando o país nas costas, né? Então, aonde que a Receita vai apertar o cerco? No meu ponto de vista, né? A gente vê aí o livro Caixa Digital, que já é uma revolução, digamos assim, para quê? Para aumentar a fiscalização. Né? Então, a gente vê essa tendência. A Receita Federal, ela trabalha com inteligência artificial já. Ela faz os cruzamentos de informações. Ela está fazendo algumas operações. Aí, eu tenho uma amiga minha que trabalha no Maranhão e ela tem fazenda lá e eles estavam bem assustados porque estavam fazendo uma operação safra, operação grãos, não lembro o nome da operação, e pegaram vários produtores lá. Então, a gente tem que abrir os olhos para essa tendência, digamos assim. Em média, qual que é a economia que as fazendas podem ter quando fazem esse planejamento? Então, o planejamento tributário, eu falo sempre assim, que tanto o planejamento tributário e sucessório, ele não é uma receita de bolo, né? Porque cada caso é um caso. Como é que eu vou dizer? Fugindo assim da resposta, mas é a realidade. O que acontece? Muitas vezes, a gente acha que o vizinho está fazendo serve para a gente. E nem sempre serve. Às vezes, no vizinho chove mais, na gente chove menos. Né? Às vezes, o vizinho tem um tipo de irrigação, a gente não tem. Então, é difícil a gente falar assim, qual que é a porcentagem, porque depende muito do caso e depende muito do que está sendo produzido e do que a gente consegue reduzir mesmo, né, de impostos e custos. Porque quando a gente reduz imposto, a gente reduz o custo e a gente, consequentemente, vai aumentar a margem de lucro. Qual que é o caso, assim, maior que vocês já pegaram? Você lembra de cabeça, assim, a porcentagem maior que vocês conseguiram reduzir? Eu tenho um case que está para sair aí, que a gente, numa empresa do agro, né, que a gente encontrou 1 milhão de créditos tributários. Então, só que assim, o planejamento tributário ele tem 2 aspectos também que é importante a gente discutir. Quando a gente fala em empresa, a gente consegue, através de uma revisão de tributos, verificar os impostos pagos a maior no passado, certo? É um direito que as empresas têm de pedir essa restituição dos impostos pagos a maior no passado, nos últimos 5 anos. Então, a gente consegue recuperar esses créditos pagos a maior nos 5 anos anteriores e a gente consegue fazer uma projeção para frente também, né? Uma economia para frente, fazendo essas modificações tributárias, digamos assim. Um exemplo, né, de um produtor rural, que ele opera na pessoa física. A alíquota de imposto de renda dele é 27%, de imposto de renda é 27,5%, certo? Quando ele vai operar na pessoa jurídica, a alíquota é de 15%. Nossa. Certo? Então, a gente tem uma redução. Só que, assim, é um aspecto apenas, né? A gente está falando de um imposto. Só que, mais uma vez, não é receita de bolo. Nem sempre o que vai servir para um vai servir para outro. Às vezes, ele ficando na pessoa física, para ele pode ser mais interessante.
Às vezes não. É tudo assim, é como se fosse um jogo de xadrez, sabe? É como se fosse, você muda uma peça aqui, daí você tem que mexer lá, e daí o jogo de xadrez é a analogia perfeita. Já que você entrou nessa parte de pessoa física e jurídica, né? Qual que é a vantagem e desvantagem dele permanecer como pessoa física nesse caso, assim? Você pode citar algumas pra gente? Sim, então, primeiro, voltando mais uma vez, né, bater bem no ponto, que depende do caso, né, mas assim, a principal vantagem que eu vejo é que quando você está na pessoa jurídica, você consegue uma compensação, você tem esse direito de reaver alguns impostos, por exemplo, o PIS/COFINS, né, então a gente consegue rever impostos como energia, né, como combustível, como transporte, como sacaria, entre outras. Então, isso é uma coisa que pode pesar muito, né? Mas isso é um dos aspectos, essa redução, né? Porque tem essa redução do imposto de renda, que a gente desce essa alíquota de 27,5% para 15%. Tem essa questão do PIS/COFINS, que a gente consegue uma redução também nessa alíquota, na verdade, consegue fazer quando está na pessoa jurídica, essa compensação de crédito, né, que na pessoa física a gente não consegue fazer compensação de crédito tributário, a gente não se aproveita, paga, pagou e pronto. Não tem choro nem vela, né, mas na pessoa jurídica a gente consegue. E também a questão da redução, quando a gente vai fazer a holding, né, o que a gente fala tanto de holding, mas o que é uma holding? Uma holding é uma controladora das propriedades e das atividades, né? Tem vários arranjos tributários que a gente pode fazer, mas é basicamente isso. Quando a gente migra esse patrimônio, da pessoa física para a pessoa jurídica, que eu tinha falado antes, a gente vai conseguir essa não incidência do imposto de transmissão causa-mortes, né? Que é o ITCMD, que tem uma alíquota aqui na Bahia de 8%. Né? Então, você, de quebra, já tira isso. Né? E a vantagem é uma gestão tributária eficiente, né? Um compliance tributário, que a gente fala muito, de você saber qual imposto você está pagando a mais, qual não está, o que você pode se beneficiar, não correr o risco da Receita vir na sua fazenda ou na sua empresa e te autuar por alguma coisa, né? Porque quando você identifica que você está fazendo alguma coisa errada e você passa isso, digamos, para a Receita, é uma situação. Agora, quando a Receita identifica uma situação que ela entende equivocada, que às vezes não é equivocada, ela vem e cobra juros abusivos, cobra coisas já prescritas, cobra multa e por aí vai. Né? Então, é melhor eu gosto muito, eu falo muito isso sempre, da gente antecipar os problemas, da gente se prevenir para que os problemas não aconteçam. Entendi. E no caso, então, não tem vantagem nenhuma ele continuar como pessoa física, né? Assim, tributariamente falando, pensando só no imposto, às vezes pode ser vantajoso, pensando só no imposto. Mas aí que tá o pulo do gato. Quando a gente fala em fazer a holding, a pessoa fala assim, não, mas eu não preciso. Só que quando você faz a holding, você protege o patrimônio, você resolve as questões sucessórias, resolve os conflitos familiares, não vai gastar com honorários advocatícios, não vai gastar com o inventário, né? E eu acho assim que é fundamental, né? Porque só quem viveu isso, só quem sabe a demora que é o inventário, o transtorno que isso traz, né? Só quem viveu sabe disso. Né? É difícil a gente... E é uma coisa assim que a gente vê tanto, né? Todo mundo conhece alguém que teve um caso bem ruim, digamos assim, de inventário, que deu briga, ou que ficou com o dinheiro parado lá e não conseguia mexer, não conseguia vender a fazenda, né? Às vezes tem um problema de saúde e não consegue vender, não consegue ter capital para poder cuidar da própria saúde porque está com o inventário rolando ainda, né? Então, eu acho assim, que é uma coisa que a gente precisa se preocupar. Quando a gente tem filho, né, a gente se preocupa muito com isso, né, de como que vai ser se a gente não estiver.
Como que os nossos filhos vão se virar se a gente não estiver? Então, eu acho que a gente precisa muito discutir isso. É verdade. Bom, eu tinha separado uma pergunta aqui de que as fazendas têm normalmente um acompanhamento de contabilidade, né? Assim, como que as contabilidades elas não fazem esse direcionamento, mas na nossa conversa eu imagino que é porque realmente precisa de uma especialização detalhada, né? Nesses 30 mil Normas normas que tributárias. você passou aí. É mais ou menos isso, né, Nai? É humanamente impossível, né? É humanamente impossível. Então, o que a gente aconselha? Eu trabalho com isso, né? A gente tem pessoas, a gente precisa de pessoas para trabalhar, a gente tem auditores para cada tributo, separado por tributo, porque é que nem no médico, você vai no clínico geral, beleza, só que ele vai te encaminhar para o especialista. Né? Então a gente tem um especialista para imposto de renda, vários, né? Especialista para imposto de renda, especialista para PiscoFins, né? E o que eu acho assim que é uma vantagem, que eu gosto muito disso que a gente está vivendo, dessa digitalização, dessa transformação digital, e eu defendo isso que é uma coisa sem volta, é um caminho sem volta. Então a gente precisa trabalhar com inteligência artificial também. Né? E é o que a gente faz, a gente tem um software que faz esse cruzamento de informação, esse cruzamento de dados, né, dessas normas tributárias. Então a gente usa os dois aspectos, né, o aspecto humano, mas também o aspecto da inteligência artificial, de usar a tecnologia a nosso favor para poder fazer esse cruzamento de informações. Bacana, precisa. Bom, o produtor está começando na atividade agora, né? Qual que é o momento certo ou condições mínimas de fazer essa transição ou esse planejamento tributário? Eu acredito que desde o início, né, Nai? Quanto mais cedo... Eu falo assim, se tiver herdeiro, se tiver esposa, se tiver marido, tem que fazer agora, já, né? Com urgência, para ontem, já está atrasado, eu falo. Porque... por tudo isso que a gente discutiu, né? Principalmente a parte do planejamento sucessório, eu acho assim que é fundamental para a continuidade do negócio, né? Porque muitas vezes o que o produtor quer é isso, é que a família continue no trabalho que ele desenvolveu, né? A família, meu marido tem fazenda, né? É pecuarista, e a gente vê assim a preocupação da família, a preocupação do meu sogro em manter a atividade. Só que a gente precisa dar ferramentas para que a atividade consiga se manter. Né? A gente tem que pensar nisso, deixar isso estruturado. E também a questão de planejamento tributário, eu acho assim, que a gente tem que estar sempre buscando o aperfeiçoamento, né? A gente tem que estar sempre buscando profissionais que consigam nos trazer novas ideias, novos horizontes. E a gente precisa também de segundas, terceiras, quartas, quantas opiniões forem necessárias, né? Por que a gente confia tanto num profissional, mas quando a gente vai no médico e o médico fala, olha, você está com um problema sério, tem que operar e tal. Alguns saem operando correndo, né? Outros fazem o quê? Ah, não, eu vou querer uma segunda opinião. E a gente vê, assim, vários casos de pacientes que procuraram uma segunda opinião e foi completamente diferente a segunda opinião, né? Então, a gente tem que ativar, digamos assim, esse senso crítico. Entendi. Bom, e para finalizar, uma vez eu ouvi que o produtor rural, ele deixa de ter reserva em caixa, né, no final do ano, porque a tributação é enorme, né? Se ele deixa lá uma reserva, e aí compensa para ele investir em estrutura do que fazer isso. Realmente isso acontece? Né? Será que isso compensa mesmo você deixar de ter a reserva, a segurança, né, fluxo de caixa para outro ano? Ou é melhor realmente gastar em estrutura do que deixar tudo pro imposto? Tudo não, né? Mas uma boa parte. Então, a questão que pega aí, que a gente vê assim com frequência, é que o produtor, pela falta de um planejamento tributário, ele acaba tendo que criar um monte de despesa, porque se ele não tiver tanto lucro, ele paga menos imposto, né? Quanto menos lucro ele tiver, menos imposto ele paga.
Então, isso que acontece. Ele fica criando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para poder ter uma despesa, para lançar como despesa e conseguir reduzir esse imposto, né? Só que daí, o que a gente vê na realidade com isso? Um alto índice de endividamento, né? Uma falta de gestão com relação à administração financeira, né? Então, eu acho assim que o ponto crucial disso, Josi, é justamente a falta do planejamento tributário, porque daí fica criando despesa para pagar menos imposto, e daí fica sem dinheiro em caixa muitas vezes, né? Para não ter que pagar tanto para o governo, né? Porque assim, é injusto, se você for parar para pensar, é muito injusto você pagar quase 30% do seu lucro para o governo, né? É muito injusto. Eu me revolto com isso, eu fico muito revoltada. Sim. Né? É demais. E assim, se o governo nos desse uma condição boa, com tudo, com segurança, com saúde, né? Com tudo, com educação, a gente pagava com gosto. Não sei se pagava com gosto, mas pagava, né? Pagava tanto tributo assim. Mas com o que a gente vê de prestação de serviço, não é bem assim que funciona, né? Pelo tanto que eles arrecadam. Sim, essa é uma questão revoltante, assim, que agora que acredito que a maioria das pessoas estão acordando, né? Ou na verdade, ganhando força para questionar, porque até então a gente, desde criança, só vê reclamação, mas não vê a sociedade se posicionando em relação a isso, né? Acredito que talvez tenham, com essa digitalização, com essa conexão, a gente consiga ter mais voz em relação a isso, porque é realmente revoltante, né? Não só em todos os setores, né? Não só no agro, nossa vida pessoal mesmo. Não, a gente paga imposto em tudo. Sim. Não, a gente só não paga imposto para respirar, daqui a pouco estão tributando até o ar, né? Imagina o quanto que você deixa a atividade insegura, né? O produtor ter que apelar para isso, para arranjar despesa, para ver se sobra um pouco mais, né, de caixa e quanto que deixa a atividade dele insegura por conta disso, né? Por não ter uma reserva, enfim, isso acaba atrapalhando demais. E a gente está vendo também, né, que agora temos uma redução aí na taxa de juros, né? E tem produtores que não fazem a conta de quanto que eles pagam de juros. Às vezes pega, sei lá, 5 milhões, só que para eles pagar esses 5 milhões, ele vai ter que pagar quanto? 15 milhões? Às vezes, né? Porque também tem a questão que, às vezes, a taxa do banco, ela é até atrativa, né? Mas daí tem as vendas casadas, tem lava minha mão aqui, compra um título de capitalização, compra um seguro não sei das quantas, deixa um dinheiro aqui que eu preciso deixar um dinheiro na conta, né? Então, a gente vê, assim, várias coisas, né? Então, o produtor tem que se atentar para isso também, né? Para esse endividamento, para a possibilidade de conseguir renegociar suas dívidas, né? Para adequar a realidade, né? Porque um serviço contratado há tantos anos com uma taxa muito abusiva, que nós tínhamos uma taxa abusiva, temos até hoje em algumas situações, né? Mas é preciso se atentar para isso também, né? Sim, com certeza. Então tá bom, Nay, a gente finalizou aqui a programação, né? E agora eu deixo um espaço aí para você apresentar a Estúdio Agro, convidar quem quiser conhecer mais da empresa de vocês, onde que o pessoal acesse. Então, eu tenho produzido e trazido novidades muito no meu Instagram pessoal, também tem o Instagram que depois eu deixo @ com você, do próprio Grupo Estúdio e da Estúdio Agro, né? A nossa preocupação é justamente essa. Eu sempre falo assim, né? Quando eu falo assim, na luta por menos impostos, né? Porque esse é o nosso propósito mesmo, né? De reduzir o quanto a gente conseguir da carga tributária do agronegócio, né? A gente veio do agro, a família do meu marido veio do agro, meu pai, minha família também, né?
A gente sempre teve agricultura familiar, mas sempre tivemos, não tinha fazenda e tal, mas a gente sempre foi envolvido com a agricultura familiar, sempre produziu os nossos próprios alimentos, sempre produzimos nossa própria carne, enfim, né? Então a gente gosta muito disso e fica revoltado mesmo. A minha situação é de revolta, que eu vejo, assim, tantas oportunidades tributárias que não são utilizadas, né? E eu acho que a gente precisa repensar isso como uma oportunidade de melhorar a nossa vida também, né? O produtor, às vezes, ele não consegue aproveitar a vida dele, só trabalho, não consegue investir naquilo que ele queria, não consegue usufruir daquilo que ele queria, porque ele está envolvido com uma atividade, não pensa numa forma de reduzir imposto e sempre, como diz meu pai, né, fritando a banha para comer o torresmo, né? Então, nessa coisa, a gente, como um todo, né, não só o produtor está vivendo um momento de atribulação e muita coisa para resolver. E às vezes a gente não para fazer o básico que poderia nos trazer um benefício muito grande, né? Então, eu estou à disposição nas redes sociais, né? No Instagram, basicamente, na maior parte das vezes. Gosto muito dessa rede social. Eu posso também deixar meu e-mail também com você, que daí você coloca na descrição, que eu acho mais fácil, porque o nome é um nome complexo, é ruim de se escrever o meu nome, então escritinho lá é melhor. Beleza, pessoal, aí estão os contatos que vocês estão vendo aí no vídeo. Então, quem quiser se aprofundar mais no assunto, contar com a consultoria aí da Nayane e do Marco, pode entrar em contato aí nos endereços que aparecem para vocês, que eles vão ter, com certeza, o maior prazer de estar esclarecendo ainda mais aqui. Nay, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, tirar um espacinho aí da agenda para conversar com a gente. Ficamos à disposição, tá? E aí deixo as suas considerações finais aí. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade, eu adoro falar sobre isso, adoro conversar e pensar na frente, assim, trazer novas soluções, né? Eu defendo muito essa bandeira de antecipar as tendências, de fazer uma proteção, de pensar em como melhorar a nossa vida, a nossa atividade como um todo, né? Eu acho que a evolução, ela é contínua, constante e para sempre. Então, estou à disposição. Obrigada pela oportunidade, Josi, adorei. Eu também adorei. Muito obrigada, Nay. Um beijo e até mais. Beijo. Vou encerrar a transmissão. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e, como sempre, eu aviso, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não perguntei, que não foi respondida, deixe aqui nos comentários ou envie para suporte@agroinsight.com.br que a gente vai anotar a sua sugestão para futuras produções de conteúdo. Então, não fique com a dúvida, porque o nosso intuito aqui, a nossa missão é realmente descomplicar os temas dentro do setor de agronegócios. Beleza? Muito obrigada pela sua audiência. Compartilha, dá um like, ative o sininho aí para receber as notificações e a gente se encontra no próximo call semanal. Até mais!